primeiro, gostaria de dizer que é muito bom rever os irmãos e ainda mais falar de um tema fundante para a nossa ordem, não só em tempo de coronavírus, mas em todas as épocas e em todos os tempos. E eu vou tentar mostrar para vocês a importância desse tema. E parabenizo os irmãos do Regional por essa iniciativa. E que nós, independente de coronavírus, de pandemia, possamos ter esses momentos juntos de reflexão, de troca de experiências. Bom, o serviço de enfermos e idosos da UFS está intimamente ligado ao nosso carisma. Eu posso dizer que, visceralmente, e desde o início da nossa. Então, levar o grande bem que é Jesus Cristo, transmitir essa paz que só vem de Jesus, é um trabalho da nossa ordem que vem do nosso ponto de partida. A nossa mãe Santa Clara sempre dizia: voltemos ao nosso ponto de partida. E voltar ao ponto de partida é uma época muito boa para se fazer isso. Então, o nosso trabalho com os enfermos vem da nossa primeira regra franciscana, memorial e propósito, que funcionou ou que vigorou de 1221 a 1228. E nós já vamos comemorar 800 anos dessa regra. Vocês vejam, assim, o quanto o Espírito Santo está na família franciscana. Não poderia existir uma ordem franciscana por 800 anos sem a presença do Espírito Santo. Bom, no memorial do propósito, como era chamada a nossa primeira regra, a regra dos irmãos da penitência, tinha algumas características, como a vivência em fraternidade, que era uma característica ainda hoje da família franciscana. A liturgia rezada em comum, socorro aos irmãos necessitados e manifestação de fraternidade quando a irmã morte corporal vem visitar algum irmão. Agora, vejam, gente, que bênção. Na nossa primeira ordem, existe a recomendação de que o irmão penitente, o irmão da ordem da penitência, deve fazer pelo menos uma visita semanal aos enfermos. Então, o cuidado com os enfermos vem do nosso berço, da nossa origem, desde da época do cardeal Ugolino, que depois passou a ser Papa
grande amigo de São Francisco e da nossa ordem. A propósito desse cuidado com o irmão, lembremos de como São Francisco diz: devemos cuidar do irmão como se fosse mãe, como se eu fosse. Então, vocês imaginem, muitos são mães, Simone disse que é mãe de 3 filhos lindos, e como uma mãe cuida do filho enfermo. Se essa recomendação do Pai Seráfico é para que nós cuidássemos no dia a dia uns dos outros, imagine como uma mãe cuida do filho enfermo. É assim que nós devemos cuidar dos irmãos, com carinho de mãe. E especialmente se ele for enfermo. Uma mãe, quando o filho está doente, sem exagero, ela fica doente também. Ela sente a dor do filho. Então, São Francisco, nosso querido Pai Seráfico, nos pede isso. Cuidar do irmão enfermo não é apenas obrigação do coordenador de formação. Em absoluto, não é isso. É um engano. É obrigação de todas as pessoas. É obrigação de todos os professos. Por isso que eu mostrei que na nossa primeira regra já tinha essa preocupação. E, é claro, como Simone falou, a gente deve se preocupar com a assistência médica, com o bem-estar físico, com todos os cuidados profissionais da área da saúde, com a acessibilidade dos idosos em casa, na rua. O item acessibilidade é importantíssimo, mas eu não vou falar sobre isso. É missão nossa cuidar desses aspectos materiais, esses aspectos físicos, mas nós, como missionários, é necessário cuidar da alma do irmão enfermo, do bem-estar espiritual, fortalecer a fé e a esperança na ressurreição e envolver os familiares, porque os familiares também precisam de assistência espiritual diante desse momento de dor e de fragilidade na família. Agora, eu quero abrir um intertexto com relação à pandemia que estamos vivendo. Vocês já pararam para pensar que todos nós estamos no seio? O nosso direito de ir e vir foi cerceado por um vírus invisível. Nós estamos restritos ao lar. Tá certo que existe um grupo de risco, mas a epidemia atinge a todos. Nós vimos óbitos de crianças, de jovens, de adultos. E, como a nossa irmã Simone já falou, a quarentena é uma experiência nova. E o medo do inimigo invisível, que é o vírus, o medo do contágio, o medo de uma complicação e morte,
o medo do desemprego, a vivência do desemprego, a crise financeira, a instabilidade social e emocional podem gerar medo, ansiedade, depressão, insegurança, tensão espiritual e sofrimento. Eu mesma tenho alunas na universidade, meninas de 19, 20 anos, que estão com depressão. Na nossa fraternidade também a gente tem irmãos em profunda ansiedade e até com depressão. E esses irmãos precisam ser assistidos. Então, todos nós estamos vivendo uma situação de ser. E é a oportunidade de nós exercermos esse pedido de São Francisco. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos ser mães uns dos outros nesse período. Não só nesse período, mas agora é uma hora propícia para que a gente vivencie com mais intensidade essa experiência. Esse período de pandemia é um período de muita reflexão, muita oração, muita aprendizagem e uma mudança de cultura. Através dessa pandemia, vem também uma revolução cultural que vai mudar os nossos hábitos de comunicação, de higiene, de tratar as pessoas. E espero em Deus que saiamos melhores. Então, como o SEI atuar na pandemia? Eu sei que todo mundo faz isso, mas é sempre bom relembrar. Chamada, mensagem por WhatsApp, chamada de vídeo, as chamadas de vídeo têm ajudado muito a matar a saudade dos idosos. Então, a gente pode fazer isso. Ligação, live, a gente pode mandar recado. Eu tenho uma amiga minha, ela já é do SEI, e ela não tem telefone, mas eu já mandei recado para ela. Então, sempre existe uma maneira de se comunicar. Nós podemos prestar serviços. Aquelas pessoas que podem sair, podem ajudar com compras, tentar, como Simone já falou, passar de carro, dar um tchauzinho, diminuir a solidão dessas pessoas, arranjar serviço, arranjar ocupação para essas pessoas que estão em casa. Então, nós temos muito o que fazer e podemos fazer muito por essas pessoas. Bom, com relação a essas questões, na hora da questão, a gente pode retomar. Mas eu gostaria de me voltar um pouco para a assistência que podemos dar e que devemos dar no SEI. Então, essa assistência deve ser dada ao enfermo e ao familiar que se dispuser a receber essa assistência. E como é que a gente pode dar essa assistência? Através da palavra de Deus.
criar meios para que a palavra de Deus chegue a essas pessoas diariamente. Nós, na nossa fraternidade, temos a graça que o nosso irmão Elísio manda todos os dias um áudio do Evangelho há muito tempo. Então, a gente pode levar essa palavra de Deus diariamente. Em tempos sem pandemia, a gente deve assegurar a assistência sacramental a esses irmãos. E, gente, a reflexão sobre a palavra. E essa reflexão pode ser presencial e pode ser à distância. Com uma frase dizendo que está pensando sobre isso, existem muitas maneiras de levar a palavra de Deus, até sem dizer uma palavra. E muitas vezes a gente pensa que dar assistência ao enfermo é chegar lá, rezar, ler o Evangelho. Muitas vezes, só o fato de você ficar em silêncio, você já está dando testemunho. São Francisco dizia, sem dizer uma palavra, você pode pregar um sermão. A gente pode ouvir. Então, é necessário muita sensibilidade para que a gente adquira essa percepção das necessidades dos nossos queridos enfermos. Mas é importante levar Jesus a esse Salvador, aos nossos enfermos. É a nossa missão levar a grande luz que é Jesus Cristo aos irmãos que sofrem. A perspectiva de deixar essa vida é de todos nós, mas alguns irmãos, a gente percebe a iminência da chegada da irmã Mó. Então, que a gente tenha a segurança de levar a fé na ressurreição de Jesus Cristo. É como São Paulo diz, se eu não acredito na ressurreição, é vã a minha fé. Bom, durante a nossa atuação com os enfermos, é importante que a gente tenha a oportunidade de possibilitar ocasiões de culto eucarístico. Quando o meu paizinho estava doente, como ele ficava feliz quando iam rezar. Quando a relíquia foi, nós fizemos uma solenidade. Como ele dizia, como eu estou confortável. É importante que no nosso trabalho de SEI a gente garanta a participação nos sacramentos, a garantia da participação da Eucaristia. Eu sei que o momento atípico que nós estamos vivendo não é possível, mas eu estou falando para pandemia e depois da pandemia. Gente, a maioria dos nossos irmãos do SEI
são lúcidos, então eles devem participar da vida da fraternidade. Eu sei que para muitos idosos é difícil assistir uma reunião online, mas a gente pode designar um membro que leva o equipamento para a casa do enfermo e assiste a reunião de lá com ele. É importante também que exista um irmão informante. Depois de cada reunião, o enfermo que está lúcido recebe a visita do irmão, que informa tudo que passou na reunião, as atividades, tudo que se conversou, faz um relato da reunião, um relatório da reunião. É uma maneira de fazer esse irmão participar. Gente, nós temos um ouro, que são os irmãos que estão em casa, em retiro espiritual, por causa da doença. Eles são como a nossa mãe fundadora, Santa Clara, a igreja orante, e pode ajudar muito a fraternidade com aconselhamento e oração. Então, vamos aproveitar esse tesouro. E os irmãos que não estão lúcidos merecem igualmente a nossa presença, o nosso carinho, a nossa oração e a proteção desses irmãos e o chegar junto da família. Porque os irmãos com Alzheimer, a família sofre muito mais do que o próprio doente. Então, a família passa a ser parte do ser. Bom, nesse processo de trabalho com os enfermos, a gente tem diferentes atitudes diante da dor, diante da doença. Muitos irmãos, muitas pessoas, eu não digo, têm atitude de revolta diante da doença, de medo, de desespero, diante da perspectiva do sofrimento. E a gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter argumentos no Evangelho para isso. E uma das coisas assim que nos faz refletir muito é a questão, a morte de Jesus Cristo, nosso Deus, nossa grande luz, teve uma morte terrível, uma morte de cruz, uma morte escandalosa. Então, até Jesus, Deus, o Filho de Deus, sofreu. E nós, pobres, miseráveis. Então, a gente tem que pensar, como São Paulo dizia, que a gente completa o sofrimento de Jesus Cristo no sofrimento, no momento de dor. Então, é necessário fé, oração, preparo para ajudar esses irmãos que clamam por outra ajuda. Agora, existe também um lado doce, que alguns irmãos chegam ao SEI com um processo adiantado de conversão. E são eles que nos evangelizam, que nos confortam, a gente sai de lá edificado. Nós que somos visitados, como vamos ao encontro desses irmãos, nós que somos evangelizados.
encontramos irmãos que sobem alguns degraus de conversão, ou muitos degraus, quando se encontram no leito de dor. E tem irmãos que, como São Francisco, abraçam a cruz, como Jesus abraçou, imitando esse escândalo que foi a morte de Jesus. A dor, o sofrimento é realmente um escândalo, algo que nos machuca muito, mas é algo que pode nos aproximar de Deus, nos aproximar da vida eterna, nos fazer voltar para a nossa contingência de que essa vida é passageira e que todos nós, um dia, veremos Deus face a face. Essa é a nossa fé, é a nossa razão de existir nesse mundo tão conturbado. Então, gente, trabalho com enfermos é formação permanente. E volto a dizer, não é atividade só do coordenador do SEI ou de uma equipezinha da fraternidade. É trabalho de filho de São Francisco. E todo professo deve estar preparado para levar Jesus aos enfermos. Então, se a gente tem que estar preparado para levar esse Jesus aos enfermos, ao nosso irmão de ordem, aquele que a gente deve tratar como filhos. Então, o SEI é um caminho de santificação. É um caminho de santificação. 2 minutos. Tá bom, estou terminando. Se não der, eu deixo os depoimentos. É um caminho de santificação do visitado, do visitador, dos familiares. Então, veja que oportunidade maravilhosa para nós franciscanos. E uma coisa que eu gostaria de dizer, agora eu vou correr, não vou falar muito não, é a dimensão à destra do SEI. Nós temos o dever, a obrigação, a missão de assistir os nossos irmãos de ordem, mas temos que levar esse serviço, não sei, mas o serviço de assistência aos enfermos, aos irmãos da comunidade a que pertence à nossa fraternidade. É uma missão, como eu já mostrei a vocês, que vem da nossa primeira regra, que nossa geração de franciscanos tem a graça de comemorar os 800 anos em 2021. Agora eu vou mostrar alguns depoimentos de uma irmã do SEI, que é aquela irmã convertida, uma irmã que vive intensamente Jesus Cristo na sua vida. E eu perguntei a ela o que significa para você uma pessoa enferma, o que significa uma visita. Então, olha o que ela me disse, olha, uma pessoa que está num leito de dor e diz,
Um cristão enfermo é o Cristo no seu calvário de dor e de abandono. E o que foi que ele disse? Estive doente e não me visitastes. Outro depoimento da nossa irmã. A visita de um irmão levando uma palavra de conforto é um bálsamo que alivia as dores de quem está num leito de hospital ou na sua casa. Então, que sejamos esse bálsamo para aliviar as dores dos irmãos. Gente, que missão bonita, que coisa bonita. E isso é com base de uma vivência de uma pessoa enferma. A visita fortalece a fé, a esperança e o amor daquela pessoa que está no leito de dor. Veja, que graça você ser portador da fé, da esperança e do amor que é Jesus Cristo. Outra coisa que ela falou, para a família é uma prova de amor, consideração e união em Jesus Cristo. Então, por isso que eu enfatizo muito essa questão de assistência à família. Muitas vezes o enfermo, ou porque está na UTI, ou porque não pode receber visita, quem recebe visita é a família. E esse chegar junto, esse orar junto, é muito importante. O visitador deve levar ao enfermo o conforto e a esperança. E quem é esse conforto, quem é essa esperança? É Jesus Cristo, é a palavra. Gente, para terminar, eu gostaria de expressar mais uma vez o respeito e a valorização de todos os irmãos idosos. É graças a eles que nós estamos na UFS hoje. A UFS existe, sua fraternidade existe, porque esses irmãos não deixaram essa fraternidade morrer. E nós temos, assim, a satisfação de ter fraternidades centenárias. E sempre que eu vejo uma irmã de 80, 90 e tantos anos, eu reverencio muito esses irmãos, porque eles deram os melhores anos das suas vidas por amor a Jesus Cristo e como filhos de São Francisco.